Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos chegando, valeu. Opa, boa noite. Boa noite. Fala, galera, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live do nosso escritório. Para quem ainda não me conhece, me chamo Ricardo, sou advogado, pós-graduado, sócio da Gonçalves e Caricati, Sociedade de Advogado. Estou aí há quase 14 anos na estrada, já há um bom tempo. Hoje, nossa live é para falar de um tema bem legal, bem interessante. Inventário extrajudicial, tá? Mas vai ser um papo dinâmico, um papo leve para deixar o assunto mais tranquilo para vocês, tá? Então não vai ser um papo chato entre dois advogados, vamos falar uma linguagem mais popular para o pessoal, para vocês irem entendendo. Tá certo? Antes de apresentar aí o nosso convidado, aliás, ele que vai nos ajudar aqui hoje para tirar a dúvida de vocês, é, escrevente do terceiro cartório notarial aqui de Guarulhos, é bacharel em Direito, pós-graduando em Direito Civil e em Direito Notarial. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, Ricardo? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Hoje vamos tentar dar uma explanada sobre esse tema que é não tão comum, né, de se falar, por não ser tão legal assim, mas é necessário. É um tema que todo mundo vai ter que passar um dia, né? A gente vai precisar fazer esse procedimento e a gente vem tentando trazer essa forma que é mais célere, né? Que é mais rápido para a gente, quanto mais rápido acabar, para muita gente é melhor. Então, basicamente, essa é a grande virtude do inventário extrajudicial. Legal, legal. Isso aí, galera. Vai chegando, boa noite. A gente vai sempre relembrando qual que é o assunto, qual que é o tema, né? Então, assim, na verdade, a gente vai falar bastante do inventário extrajudicial e demonstrar que ele é muito mais acessível e mais prático do que o inventário judicial, né? Só para vocês terem uma ideia, o inventário judicial aí, ele está lá previsto lá no final do nosso Código Civil, lá no artigo 1991 em diante, e seguintes, tem até a previsão de duração de 12 meses. Porém, isso aí não ocorre nunca, viu, Guilherme? Isso aí não acontece nunca. Por quê? Como o próprio nome já diz, o inventário judicial. Então, o juiz ele participa de todos os pontos. Todos os pontos. Então, cada documento que é juntado no processo, o juiz ele se manifesta. Então, acaba dificultando um pouco. Fora a morosidade, além do juiz participar de todos os atos aí do processo, depende muito do cartorário, que, enfim, tem uma série de demanda, de processo que vai acumulando na vara, não só de inventário, outras ações também. Então ele é muito mais longo. Além também de ser, na maioria das vezes, mais oneroso, tá? Então, apesar aí do inventário extrajudicial, já vem de uma lei do ano de 2007, já faz um tempinho, mas muita gente tem dúvida, tem medos, e então nada melhor do que um escrevente aqui para avalizar o procedimento. Galera, vão chegando, sejam muito bem-vindos aí, vacinando. Nós vamos responder as perguntas que já foram encaminhadas na nossa caixa de perguntas, tanto aqui do escritório quanto aí com o Guilherme. Mas não deu tempo de fazer a pergunta, pode enviar mensagem agora. Se por um acaso aqui a gente não conseguir ler, caminha de novo, porque às vezes as mensagens vão passando e a gente acaba não lendo, tá? Vem aí que vai ser bem interessante. Um esquenta para a live do Jorge Matheus. Antes da diversão, vamos ter um pouco de conteúdo aí. Tá bom? Verdade, né? Bom, vamos já iniciar. Deixa eu ver aqui. Acho que já dá para iniciar. Dá para falar um pouquinho mais aí sobre essa questão do inventário extrajudicial. O pessoal, acho que quem pode fazer o inventário, quando que não pode, acho que essas dúvidas aí, esse geralzão seria interessante, né? Vamos lá. Inicialmente.
Inicialmente, a gente, para poder fazer o inventário extrajudicial, a gente tem que cumprir basicamente 4 requisitos, né? O primeiro é não havendo filhos menores ou incapazes, todos têm que comparecer ao ato, serem maior de idade, né? E capaz de expressar sua vontade. O segundo requisito é que haja consenso entre a partilha, ou seja, ela tem que ser amigável, né? Todo mundo de acordo com o que vai ser partilhado, que vai ser recebido por cada um dos herdeiros. E o terceiro requisito é não ter deixado o falecido testamento, né? Logo eu já vou fazer uma observação nesse requisito. E o quarto requisito é a presença do advogado, que é indispensável. Ele é é a figura que vai, de fato, assessorar o escrevente, vai obter documentos, vai preparar o plano de partilha e trabalha junto, né, de mãos dadas aí com o tabelionato de notas. Então, basicamente, são esses 4 requisitos. A nossa parte também, os advogados estão participando. Ainda que seja extrajudicial, o advogado ele é indispensável aí para a questão. Então, resumo aí, Guilherme, nesse começo, a gente pode falar que o inventário extrajudicial, se não tiver menor ou incapaz, pode colocar na mesma qualificação, não tiver testamento e for consensual, ou seja, todas as partes tiverem de acordo, vamos fazer o extrajudicial, que é muito mais rápido, uma via muito mais fácil, né? Tranquilo. É uma questão importante, porque geralmente na questão do inventário, as partes já estão fragilizadas, né? Sempre é um momento difícil. Então, deixar esse processo aí menos oneroso e mais tranquilo para as partes, eu acho que, sem dúvida, é a melhor opção, né? Então, nesses requisitos, é até bom salientar o seguinte: vamos supor que a gente tem, no caso aí, herdeiros que, à época do falecimento, era menor de idade, mas hoje, no momento de lavrar um inventário, ele já atingiu a maioridade. Não tem nenhum problema, a gente pode fazer a escritura de inventário, inclusive aquele herdeiro que tem 16 anos completos, ele pode ser emancipado pelos pais também, a gente consegue dar andamento no inventário extrajudicial. E aí, visando essa celeridade nesse processo, que não é um momento tão fácil para a família, né? Geralmente é recente, a gente vai falar logo adiante do prazo, tem que correr com a documentação. A gente pode fazer esse inventário com o testamento, que eu ia falar anteriormente. O Estado de São Paulo ele tem autorizado a fazer um inventário, mesmo com testamento, desde que esse testamento tenha sido registrado judicialmente. É um processo, via de regra, rápido. Geralmente dura em torno aí, uma média. Difícil falar prazo de processo judicial, mas geralmente em torno de uns 2 meses para poder registrar esse testamento. Ainda assim vale a pena fazer esse registro. E se não tiver vício, não tiver nenhum erro, o juiz vai homologar e a gente consegue fazer esse inventário de forma extrajudicial. Isso aí é bem legal. Em algum momento aí, vocês estão aí assistindo a nossa live, eu queria ter feito, mas no meu caso tem um testamento. Olha, traz para um Guilherme analisar, traz aqui para a gente. Sempre procura aí a opinião aí de um especialista que pode ter jeito aí para o seu caso. Então, até quando a lei proíbe, pode ter uma exceção aí que seja válido para você usar. E, bom, agradecendo, obrigado, Bruna, tá acompanhando, Denise, Fernanda, Ed, Betão, muito obrigado. A gente vai conseguir, Vinícius, quem for aparecendo, a gente vai citando o nome aí do pessoal. A gente vai dando um oi. Então, a parte que é importante, né? Vamos começar a entrar um pouco mais nessa questão do inventário. O judicial, ele não tem limite, então, de onde que tiver os bens, ok, não tem problema nenhum. O extrajudicial, poxa, eu tenho um patrimônio aqui, a maioria em Guarulhos, por exemplo, mas tem patrimônio de outro município. É possível fazer o extrajudicial? Tem alguma barreira, alguma coisa que trava esse extra? Então, nenhum problema. A gente pode concentrar na escritura pública bens de diversos municípios, inclusive de diversos estados. É claro que quando muda o estado, né, a gente vai ter que recolher o regulamento do imposto de transmissão, que é o ITCMD aqui em São Paulo, cada estado tem o seu. Mas é perfeitamente possível que a gente concentre na mesma escritura esses bens de estados diferentes e municípios diferentes.
A única situação é que a formalização pós-inventário, ou seja, o registro desse imóvel, se for partilhado, ou o registro do veículo, né, se for transferido, vai ter que ser feito no seu município de origem, né? Essa é a questão de formalização apenas. Legal, show de bola. Acrescentando essa questão aí, muito provavelmente, se a Espólio tiver bens em outros municípios, em outros estados, muitas vezes a família acabou aí também indo para outros municípios. Então, já desde já, é bom salientar que o membro da família, um herdeiro, né, no caso, melhor falando, ele pode ser representado por procuração. Ah, então é difícil a locomoção, não tem problema. Tem uma procuração, com a procuração é possível, inclusive para facilitar, a lei que avaliza aí o inventário extrajudicial é a 11.441 de 2007. Mas tem a resolução que regulamenta na prática, aí é a resolução 35 do CNJ, tá? Para facilitar essa questão, foi permitido, inclusive, que o advogado seja advogado no inventário e representante de uma das partes, justamente para diminuir o custo. Porque antigamente o que acontecia? Tem um advogado que vai acompanhar o inventário extrajudicial, mas não vou estar lá comparecer. Aí tinha que contratar um outro advogado para ser o procurador. Aí veio essa alteração aí que permitiu que o advogado representasse, trabalhasse tanto como advogado como representante da parte. O inventário está o extrajudicial já está numa estrada há um tempo, né? A gente tem aí 12, 13 anos, e o CNJ ele sempre vem buscando a celeridade completa, né? Tudo que puder ser feito para poder agilizar. Então, o caso da procuração pública, nomeando o advogado mesmo. É claro que a procuração ela tem que ser pública, como eu disse, e tem que ter poderes expressos para poder fazer o inventário, inclusive alienação do patrimônio dos bens, venda, pode concentrar todos esses poderes numa mesma procuração. Facilita bastante e na prática tem muito uso disso, né? Legal. Agradecendo o Rafael aí, nossa Paulo, novamente o Ed, o Luiz também participando aí. Muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando com a gente. Vai ter muita informação. Ricardo, meu xará também, boa noite, valeu por entrar. Jean também, valeu aí por estar participando aí. A gente vai citando o nome aí na medida do possível. E vamos repetindo, eu vou passando aqui para tentar depois achar as perguntas, mas podem ir repetindo as perguntas aí, tá? Quando a pessoa me procura para fazer um inventário, eu sempre verifico a possibilidade aí de um extrajudicial, tá? Até porque, assim, as custas de um judicial, muita gente tem muita dúvida com relação a isso. Oi para a Ana, que entrou também aqui, dando uma cena aqui para a gente. Muitas pessoas têm essa dúvida. As custas no judicial, ela vai de 270 e poucos, uns quebradinhos, e pode chegar até 82 mil reais, tá? E também uns quebradinhos lá, dependendo do patrimônio que a pessoa tem, que o espólio tenha. Então pode ficar muito oneroso. Então eu sempre tento estudar para ver a possibilidade do extrajudicial. Além de ser mais em conta, aí até quero que você fale aqui para a gente um pouquinho mais, é possível fazer um planejamento. Um planejamento familiar. Então, não é que o extrajudicial ele serve apenas para fazer uma economia no inventário que está sendo feito agora. Eu consigo fazer uma economia em inventários futuros, até eliminando eventuais inventários lá na frente, não é isso? Isso acontece. Qual que é a vantagem, né? A gente tem, no inventário extrajudicial, a gente tem um teto. Então, acaba sendo a vantagem nessa questão de economia, porque no judiciário a gente não tem um teto, a gente vai ter o percentual das custas que varia com o patrimônio. A gente vai ter um teto. É muito, muito mais elevado, né? Então, vai até o céu, né? Aqui a gente tem o teto e por isso costuma ser mais atrativo. A vantagem do planejamento é que muitos optam da seguinte forma. Por exemplo, a gente tem uma família que possui um imóvel, tem os filhos, e nesse mesmo inventário, os filhos geralmente aproveitam para fazer a partida diferenciada. Ou seja, geralmente é com reserva de usufruto para a viúva. Então, ela ficou viúva, vai morar no imóvel, geralmente não tem pretensão de venda nesse imóvel, tá certo?
os filhos vão receber a propriedade nua, e aí isso é como se a gente diz, né, antecipando um futuro inventário, porque quando vier a óbito, né, e na ordem natural das coisas, não é necessário fazer um novo inventário, e sim apenas a baixa no usufruto, que ele é vitalício. Então, é um momento que você tem um custo para fazer isso por ser uma doação, né, dentro do próprio inventário, mas no fim das contas acaba sendo mais barato do que você entrar com um novo inventário futuramente, né? E outros exemplos que a gente pode citar dessa partilha, desse planejamento que as pessoas já optam por fazer num momento como esse. Também tem aquela família com vários imóveis, né, um patrimônio maior, e os filhos já optam naquele momento por escolher qual bem vai ficar para cada um. Então, eu tenho uma casa aqui em Guarulhos vai ficar para mim, um apartamento em São Paulo vai ficar para o meu irmão, e assim vai. Cotas de empresa, todos aqueles bens que compõem o patrimônio, ele pode ser dividido da forma que os herdeiros pleitearem. É claro, relembrando, né, que isso implica dizer que a gente está fazendo doações dentro do mesmo inventário, mas o resultado final, ele é um só. Você já deixa para trás, você passa tudo aquilo que ficou para trás e não precisa se preocupar com isso de novo. Essa é a grande sacada aí. E a gente sabe muito bem como é que é, né? Dos trabalhos que a gente faz aí em parceria. Por isso que é sempre importante aí procurar um advogado o que nós tentamos fazer, né? A ideia é sempre tentar facilitar para o cliente, né? Então não adianta chegar aqui e vamos entrar com ação logo. Vamos estudar, dar a opção para a pessoa, eu quero fazer um planejamento, eu quero, né? Eu sei que é um momento, como a gente sempre repete, é um momento sempre difícil. Mas dependendo das partes já estão com a cabeça um pouco mais tranquila, dá para a gente fazer um planejamento para evitar uma dor futura, inclusive na frente. Por isso que é sempre importante trabalhar aí com parceria. Então, com o cartório, advogado, tem que estar sempre ali trabalhando em conjunto, porque aí o resultado é muito mais efetivo para as pessoas. A satisfação no trabalho é muito maior, é muito legal isso daí. Exatamente. E a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto em alguns casos, né? Quando você que já conhece da área já vem explicando para a pessoa, já traz até mais mastigado para a gente do cartório, né? A pessoa já vem com uma cabeça melhor, né? Já vem com um entendimento melhor do assunto. Por isso que é bom a gente especializar com segurança, porque você, né, o nosso métier, a gente tem que orientar, a gente tem que contar as possibilidades, né? Porque às vezes a pessoa vem com aquilo na cabeça e, na verdade, não enxerga que tem outras possibilidades. Mas, como a gente tem essa experiência, busca, né, essas pesquisas, é interessante a gente sempre estar passando o que for mais viável para elas. Não, é verdade. Assim, e até eu cheguei, me aproximei mais aqui, passou uma pergunta, infelizmente não consegui ver quem que escreveu, que liga com a pergunta que nós recebemos aí anteriormente, já durante o dia. A pergunta foi assim, por que alguns inventários judicial acabam virando extrajudicial? Então, vamos lá. Bom ponto importante. Poxa, eu estou assistindo a live agora, mas infelizmente meu processo já está andando, né? Quem está tocando, porque às vezes não é você que ele toca, não é o inventariante, então não está encabeçando. É importante saber, comecei o judicial, a qualquer momento eu posso pedir suspensão e parar com o judicial e transformar ele de judicial para extrajudicial, tá? Então, às vezes, essa pergunta provavelmente aconteceu isso. Em algum dado momento, o advogado, as partes perceberam que era muito mais vantajoso ter um processo na forma extrajudicial do que o judicial. Então, pararam sem problema nenhum o processo judicial, o inventário judicial e foram para o extrajudicial, né? Um exemplo que a gente pode citar, começou judicial porque tinha um menor. O menor virou maior, não tem problema nenhum, vamos para o extrajudicial. Então é totalmente e plenamente possível. Exatamente. Inclusive nesse gancho aí, a gente tem processos finalizados de formas judiciais, né? E depois acaba aparecendo outro bem, né? Aquela famosa sobrepartilha, aparece um novo imóvel, ou os herdeiros não sabiam que ele tinha uma conta, ou sei lá, um veículo. A gente pode fazer essa sobrepartilha extrajudicial. Então a gente vai trazer esse processo, o que foi feito no judicial, para poder fazer o devido arquivamento, extrair as peças necessárias, e dali para lá é um novo patrimônio que porventura apareceu e segue o mesmo rito, desde que preencha todos aqueles requisitos que a gente citou lá no começo, né? Não excluir filhos maiores.
Geraldo Queiroz aqui está perguntando, acredito que tem a ver tem relação com a pergunta com a que nós estamos explicando anterior. Está falando se seria um testamento aberto. Eu acho que a questão é referente àquele planejamento, já fazer o inventário lá para frente. Não é bem. Acho que a dúvida dele é em relação a isso daí. Ele perguntou: boa noite, seria um testamento aberto em vida? Eu acho que é É, referente àquela questão do é, planejamento que eu estou explicando. porque geralmente o testamento ele vai aí produzir efeito só pós-morte, né? Geralmente, quem resolve esse planejamento, na verdade, já não é mais a pessoa que é o autor da herança, sim os filhos e a viúva, ou o viúvo, geralmente. Então, assim, tecnicamente ele nem não pode nem ser chamado mesmo de um testamento, né? É mais É, um planejamento, aí não chega a ser um testamento, e assim, ele facilita ou até acaba encerrando um eventual inventário futuro, tá? Então, mas não chega a ser um testamento não, tá, Geraldo? Passou uma pergunta ali da Paloma, falando acho que do curador também. Se o interditado, agora passou que eu não me lembro a questão, mas vamos tentar responder. Se o interditado pode, através do curador, fazer o inventário extrajudicial. não, nesse caso, mesmo com curatela pronta, já ele não pode. Aí ele tem que ser feito judicialmente por preservar outros interesses aí da pessoa, né? E esbarra naquela questão do incapaz, né? Então acaba Esbarra. não podendo. Ô, Geraldo, legal que resolveu a sua dúvida aí. Temos aqui, ó, até para adiantar que estou puxando aqui, a Evelyn mandou para a gente aqui, até mandou algumas perguntas, né? É, sobre partida em cartório, você até respondeu uma das perguntas dela aí, esse é um tema recorrente. Obrigado aí, Paulo, pelas palminhas. É, sobre partilha, totalmente possível, já Sem foi problemas. mencionado já. Ela questionou essa é uma questão que vem sempre, né? Qual é o prazo para fazer o inventário extrajudicial? E se o valor do imposto seria o mesmo? Boa Então, noite, Isabela. Bem-vinda. prazo é aquele negócio, né? No inventário extrajudicial em si, para você fazer a lavratura da escritura, você não tem prazo, mas você tem um prazo que você tem que seguir, que é o do ITCMD, que são 60 dias a contar do óbito, tá certo? Então, em termos práticos, até 60 dias, desde o óbito, a gente tem que declarar o ITCMD, protocolizar. O que isso implica dizer? Juntar os documentos, todos os documentos relacionados às pessoas, herdeiros de patrimônio, e enviar para a Secretaria da Fazenda. Então, fazendo isso nesse prazo de 60 dias, você não tem multa. Você consegue fazer o envio da declaração, a guia vai vir com um prazo para você recolher, que é até 90 dias a contar do óbito, e ainda você tem um desconto de 5% no imposto. Que essa é uma questão mais na prática na hora de fazer os pagamentos. Só que se você não entra com esse inventário em 60 dias, você incorre numa multa regulamentar de 10% em relação ao valor do imposto. Então, assim, em termos práticos, só para não ficar falando aqui prazo, multa e alíquotas e percentuais, a gente tem de 60 dias até 180 dias a contar do óbito, se você não declarou, essa multa de 10%. Depois de 6 meses aproximadamente, você tem mais uma multa de 20%. E aí aquele negócio, não fez, vou deixando passar os anos, você vai incorrer depois desses 6 meses num juros moratório mensal, certo? De 1% ao mês até o dia que você vier recolher esse imposto. Então, a gente tem, ainda hoje, aparecem muitos casos que a gente acaba tendo o valor da multa e dos juros maior do que o valor principal do imposto, né? Então, seria mais esse prazo que a gente tem que se atentar na hora de fazer o inventário judicial. Legal, show de bola. Estou olhando aqui na tela que chegou uma pergunta aqui, amiga da Mar. Boa noite, sou a doutora Márcia, amiga do Altino. Boa noite, seja muito bem-vinda na live. Eu estou olhando aqui porque a produção, sim, temos produção na nossa live. Está encaminhando aqui diversas perguntas aqui para a gente que está cheio, que provavelmente passou aqui e não deu para. Que é pequenininha aqui, o advogado tem um problema de visão, então às vezes não consegue enxergar direito, tá? Chega pertinho aqui, né? Chega pertinho, acaba passando aí e vai. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tava vendo uma questão que antes da leitura, eu vi aqui a Evelyn perguntou, complementando. A Evelyn, não, desculpa, a Bruna perguntou.
se existe aí gratuidade. Essa é uma questão bem polêmica. Eu já sei a resposta, né? É, A gratuidade no judicial, você até consegue, tá? Eu acho que é mais fácil do que no. Essa é uma das, acho que um dos poucos pontos que o judicial ele é mais fácil do que no extra. É você conseguir a gratuidade processual, tá? O Guilherme vai explicar bem essa parte da gratuidade aí. A lei fala que é simples, é só uma declaração, mas não é bem assim na prática, né? Que a gente está falando bem na prática como é que ocorre. No judiciário, ok, se o juiz também apresenta a declaração, demonstra que os herdeiros não têm condição aí de prosseguir o inventário, e beleza, ok, geralmente o juiz até, se as condições forem ruins mesmo, ele até isenta, tá? Custas pessoais, né? A questão de imposto, pagamento de imposto é sempre mais complicada, é outra história. Mas como é que é a gratuidade no extra, Guilherme? as custas cartorárias, a gente tem uma previsão também no provimento do CNJ, da gratuidade, pela declaração das partes. Só que não, é claro que a gente, cabe a nós, no caso, né, o tabelião, verificar se a veracidade dessa declaração e se há indícios ou não, né, de uma declaração que não retrate a realidade. E aí, a depender É, do juízo dele, a gente vai conceder ou não essa gratuidade, enfim. Até aproveitando essa questão de gratuidade, a gente também tem a questão de isenção do ITCMD, né? Então, temos alguns dispositivos previstos na lei ITCMD de São Paulo, né? Geralmente, quando o imóvel é residência única dos herdeiros, tem um limite de valor, então, de caso a caso, a gente consegue avaliar isso. Depósitos bancários que não atingem um certo valor também é isento. Então, a gente tem algumas possibilidades do ITCMD ficar isento, né? São essas duas questões de gratuidade barra isenção. Registro de imóveis geralmente não se aplica, tem que ser feito o registro de qualquer forma. show. Chegou aqui a produção, mandou da Denise uma pergunta meio capciosa. Na verdade, assim, a resposta é bem simples, acho que vai até no encontro que nós já falamos. Ela falou, ó, dois irmãos têm um impasse, ambos querem ficar com o bem, ou seja, qual que é a nossa opinião, né? Até dar um lucro mensal. Tendo impasse, Denise, não tem como fazer o extra. Infelizmente, aí tem que partir para o judiciário mesmo, tá? Não tem jeito. Então, havendo aí o impasse entre os irmãos, não tem como fazer. Eu queria, tenho certeza que o Guilherme gostaria de ter uma solução para levar para o cartório, mas se tem impasse, não tem. Já foge da nossa alçada aí, né? É, é, o Jair Freire pergunta aqui: os custos do inventário extrajudicial são baseados nos valores totais dos bens? Não. Isso é uma questão que funciona da seguinte forma. Geralmente, o custo que varia no inventário é, de fato, o que está sendo transmitido para os herdeiros. Então, voltando àquela família a comum, pai, mãe e os filhos. Vamos por 3 filhos. O pai e a mãe constituiu um patrimônio em vida, uma casa, a qual eles moram. Regime de comunhão parcial, daí vai na esfera dos regimes para a gente entender se houve essa comunicação dos bens. Houve a comunicação nesse exemplo. E esse imóvel, que vai ser partilhado de fato, é 50%, porque metade já pertence à viúva pela aquisição. Então, esse é um caso que a gente vai considerar para cálculo o valor de 50% desse bem, que é o que a gente chama de legítima, né? Então, esse valor será considerado para o efeito do cálculo. Geralmente vai ser o patrimônio inteiro da pessoa quando ela não deixou cônjuge que tem ameação. Então, ou se ela for solteira também, eventualmente ela adquiriu sozinho o patrimônio, você vai entender como 100% de tudo. Mas se tem ameação, você exclui na hora de fazer o cálculo das custas aí. Tanto das custas quanto do ITCMD. Show. Legal aí. Só retornando aí para a audiência a audiência rotativa, acaba entrando e saindo pessoas aí toda hora. Nosso tema é inventário extrajudicial. Na verdade, pontuamos algumas diferenças aí do judicial com o extrajudicial, algumas facilidades do extrajudicial. E estamos respondendo as perguntas aí. Bruna, Denise já mandaram um ok, falaram que ficaram satisfeitas aí com a pergunta. A Mal Oliveira, respondemos aquela questão de por que alguns inventários judiciais são levados pro tabelião, tá? O Mike também perguntou aqui, prazo depois do óbito. Eu acho que entra muito naquela questão que você já explicou
com relação à multa dos 60 dias. Acredito aí que Exatamente. já ficou respondido. O Jean Prado perguntou aqui se atende todo o Brasil. Também acredito que entrou naquela questão dos municípios e estados lá, tranquilo. Tranquilo. Voltando a falar. Entra aquela questão, hoje do procurador, tá? Então, você está na Bahia, por exemplo, e não pode participar aqui, mas é herdeiro de um inventário que está correndo aqui em São Paulo e não pode comparecer. Ok, o advogado do inventário, ele pode fazer tanto o papel de advogado do inventário, tá? Como representar. Aí entra naqueles requisitos que o Guilherme falou. A procuração é diferente de uma procuração judicial, procuração pública, enfim, mas é totalmente aí possível. Jair, muito obrigado aí por ter atendido aí a sua dúvida. Legal, aqui ó, Malus Moutinho pergunta: posso fazer o inventário extrajudicial em Guarulhos, sendo o imóvel aqui em São Paulo? Aí legal, mudou um pouquinho a questão, né? Então aí ficou legal. Responde aí, Guilherme, pra gente. Pode, não tem nenhum problema. A gente, como eu falei, você pode concentrar tendo imóveis daqui da comarca quanto de outros municípios, ou simplesmente tendo imóveis só de outros municípios. É muito comum isso. Às vezes a pessoa mora aqui, vamos supor, em Guarulhos, e o pai e a mãe moram no interior, deixou patrimônio no interior do estado. Então a gente faz o inventário aqui, não tem nenhum problema. É bem comum. Show de bola. Temos uma pergunta aqui. Há a possibilidade de não pagar a multa se entrar com o inventário fora do prazo? Não, não tem essa não É. tem essa previsão. Aí, Realmente vai ter. O que tem de possibilidade, não, aí não é questão de multa, né? É você parcelar o TCMD, né? Que é o imposto, que geralmente é o que é a maior parte do inventário, o maior valor que você paga. Só que aí eu tenho que fazer uma ponderação. Para fazer esse inventário extrajudicial, eu só vou poder realizar a escritura após a quitação desse parcelamento. Eu não posso entrar, parcelar e fazer a escritura. Eu tenho que pagar até o final, né? E aí a gente consegue fazer e finalizar. o que daria para brigar aí para não pagar a multa, é que a gente conseguisse uma justiça gratuita. Aí É, poderia ter até uma briga nesse sentido, certo? eu não, aí é uma questão que a gente até poderia ir mais a fundo, né? Para poder trazer aqui num outro episódio, porque na prática, pelo menos, eu nunca vi conseguir a isenção de multa do TCMD. Sinceramente, Na verdade, tem isso, né? Tem o que a lei determina e o que é, acontece de fato a isenção. E não adianta, você tá ali no inventário, você quer logo resolver, então não consegue. Boa noite, Thiago. exatamente. Bem-vindo à nossa live. Temos umas perguntas aqui. O Rafael tinha mandado aqui na nossa caixa de perguntas também. Qual é o valor para o inventário extrajudicial? No gancho que eu expliquei, vai variar muito do patrimônio que a pessoa deixou. Então, assim, a gente tem a nossa tabela de custas, e aí, dependendo do valor que a pessoa deixou de patrimônio, vai ser considerado esse orçamento aí. Não tem como a gente nem prever, nem estimar sem saber de fato que a pessoa deixou de patrimônio. Tá? Ô, Guilherme, tem uma pergunta aí direta para você, hein? Essa aí é específica para você. Vou deixar você Tá? responder. Qual que é? Da renúncia que isenta o imposto, é isso? É Essa isso? aí, chama o Guilherme. Queria que o Guilherme, essa daí. Então, vamos lá. Para fazer a renúncia de inventário, a gente tem dois tipos de renúncia. Eu vou tentar ser o mais simples possível. Tem a renúncia abdicativa, que você renuncia, você sai da jogada, você deixa tudo que ficou dos seus pais para os seus irmãos. Essa é a renúncia que você não vai pagar imposto. Você só vai fazer a renúncia de forma pública, enfim, e vai ter o custo dela, e você não vai participar da partilha. Agora, tem pessoas que querem fazer aquela renúncia translativa, que na verdade ela é uma cessão. É eu ceder uma quota parte minha para um irmão. Essa renúncia você tem imposto. E a depender, ela pode ser gratuita ou onerosa. No caso, o seu irmão pode você pode estar de fato cedendo, renunciando em favor do seu irmão e não recebendo nada, ou ele pode estar comprando esse seu quinhão. E aí seria uma renúncia onerosa. Ambas possuem imposto para recolher. A única que não possui é aquela que, como eu falei no começo, é abdicativa, aquela que você sai da jogada e não recebe nada. Lembrando que a renúncia, é aquele negócio, você renunciou uma casa, você vai estar renunciando todo o patrimônio. Então,
essa renúncia abdicativa é muito importante você saber tudo que tem, tudo que está envolvido no inventário para você saber se você renuncia ou não. Uma vez que você renuncia, você não pode mais participar da partilha. A renúncia, ela tem que estar acompanhada com, bom, todo o procedimento aí, o advogado vai acompanhar, mas especificamente a renúncia, tem que tomar muito cuidado, porque quando você renuncia do direito ao abre-mão mesmo, não tem o que depois acabar aí querendo correr atrás. Então, a renúncia tem que se tomar cuidado, de repente está com a cabeça quente, acaba fazendo aí uma renúncia e depois acaba se arrependendo, tá? Tinha já também outra pergunta pra gente. Evelyn, obrigado aí por ter respondido a sua dúvida aí também. Tenho agradecido. Paloma também tinha nos encaminhado. Qual é o mais vantajoso? E qual seria o mais vantajoso? Então, na grande maioria das vezes o extrajudicial ele é mais vantajoso, tá? É difícil o judicial ele ter mais vantagem do que o extra. Então, na maioria das vezes mesmo o extrajudicial é muito por conta de ser mais em conta, ser menos oneroso, terminar num prazo muito mais célere, entendeu? Você sai de toda a burocracia do judiciário, porque já vai partir de inventário consensual. Então, assim, é muito mais vantagem mesmo, tá? Então... Tem duas questões que passou aí, Ricardo. Uma é da... Deixa eu ver se eu acho. É João Guilherme, né? Perguntou se no planejamento da família pré-óbito há um desconto razoável nos impostos. Não sei se ele quis dizer pós-óbito, né? Não sei se esse planejamento... Que o pré-óbito você se planeja de outra forma, né? Cada família tem uma certa disposição. Agora, pós-óbito foi o que a gente abordou, que é aquela partida diferenciada. E não tem nenhum desconto, a não ser que o patrimônio da pessoa, quando o patrimônio da pessoa ele é menor, aquela isenção que tem, tanto no inventário, também se aplica à doação. Então, muitas vezes você consegue fazer o planejamento reservando para aquela viúva o usufruto daquele imóvel e ficar isento de imposto. E aí sim, aí é maravilhoso, você consegue ter uma boa economia do que se você fosse fazer um outro inventário futuro, né? E também o valor do termo de renúncia aqui no estado de São Paulo é em torno de R$ 450, tá? Essa escritura de renúncia. Tá, legal. Seguinte, bom, estamos aqui no Instagram, ele vai até interrompendo aqui o prazo. Já estamos aí com 40 minutos aí de live rolando, tem bastante coisa. Tem bastante tempo, até para não ficar muito comprido aí para vocês, para quem for ver o pós-live aí, que a gente vai deixar disponibilizado aí no nosso Instagram, o Guilherme vai deixar no dele, para ficar algo mais compacto, tá? Não deu para esclarecer a dúvida de todo mundo, foram muitas perguntas mesmo, mas assim, pode me encaminhar no direct, se encaminhar no Instagram do Guilherme, ou ligar, entrar em contato com ele por telefone. Tenho certeza que vai ser respondido da melhor maneira possível. A gente confia, é um parceiro nosso, escrevente aí há anos, né? Então tem todo o gabarito aí. Então, ok. Ficou com mais dúvida? Manda pra gente no nosso direct, lá no nosso Instagram, tem nosso telefone, site, pode mandar, não tem problema nenhum. Vai achar o nosso WhatsApp também lá. Então, ficou com dúvida, pode mandar que a gente vai respondendo. Muito obrigado a todo mundo aí. Deixa eu ver aqui, tá? O pessoal tá agradecendo, tá subindo bastante coisa aqui, não tô nem conseguindo acompanhar. Mas aqui, muito obrigado, valeu, pessoal. Guilherme. Valeu, Ricardo. Obrigado pelo convite. É claro que não dá para esgotar todos os temas aí, os assuntos desse tema, né? Mas fico à disposição, eventualmente, outras dúvidas aí a gente vai trocando ideia. Obrigado por todo mundo aí. Boa noite para vocês. Hein? Eu acho só para a gente deixar aqui uma posição, acho que é de ambas as partes, né? O inventário extrajudicial, a priori, é sempre o melhor caminho, tá? Ele é sempre a melhor opção aí. Não vou dizer assim, mas parte que ele é a melhor opção. Se não for, por algum motivo, aí nós procuramos o judicial. Mas se for possível extra, vamos estudar e vamos verificar a possibilidade para a gente ir no extra, tá? Porque com certeza aí vai ser mais vantajoso para as partes. Acho que é a posição do Guilherme também, né? Exatamente. A gente tem
acabou não falando na live, mas assim, a gente consegue finalizar uma escritura de inventário em 15 dias. Então é algo que era impensável até então, né? Antes da lei de 2007. Veio se aprimorando, veio ficando cada vez mais dinâmico, né? Mais célere. E hoje, 15 dias, a gente tem assinado a escritura entregue para a parte. Até bom falar isso, vou até puxar um gancho antes de acabar, que no inventário a gente não precisa de alvará, né? Não tem alvará no inventário extrajudicial. Por quê? Até por conta dessa rapidez. Então, assim, a escritura de inventário, ela é um título hábil, você pode com ela ir até o banco, sacar valores, ir até o Detran e fazer a transferência do veículo. Então, como ela sai rápido, né, ela já nem teve previsão de alvará. A gente nem pode expedir alvará, obviamente. Então, nessa toada de ser um documento dinâmico e rápido, acaba servindo para muitas pessoas. Então, por isso que é muito interessante, né? Legal, show de bola. Agradeço aí a todos que participaram, que mandaram um oi, que mandaram aceno, que mandaram as perguntas. Vamos responder todas. A gente vai procurar cada pergunta que foi feita, olhar na nossa caixa lá de mensagem e vamos respondendo aí para essa paciência que o tempo não permite mesmo, né? Tem algumas questões também que são um pouco mais delicadas, e aí eu ocuparia 30 minutos da live só para explicar um caso, então a gente tem que ser individual. O Guilherme, escrevente do terceiro cartório aqui, parceiro nosso, já temos trabalho em conjunto, é de confiança. Tem alguma dúvida, não conseguiu falar com a gente, ou se quiser o contato com o Guilherme, pode ir, a gente aconselha. Os nossos seguidores aí, pode procurar ele, vale a pena seguir, é uma pessoa que está há muitos anos aí no mercado, trabalho honesto, certinho, não tem o que falar dele. Todos os trabalhos que nós fizemos com ele, que as pessoas que nós indicamos também, todas ficam satisfeitas, e por isso que nós continuamos indicando. Então, Guilherme, muito obrigado pela participação aí, tá? E fique à vontade para quando tiver um novo assunto, nós voltarmos a conversar. Eu que agradeço pelo convite, pelas palavras, também retribuo da mesma forma, né, da mesma competência que a gente tem para trabalhar junto aí. É muito bom quando tem essa parceria, né, de acabar, na verdade, tratando o mesmo cliente de formas diferentes, visando o mesmo objetivo dele. Então, é muito importante ter essas parcerias. E com certeza, tem vários temas aí que a gente pode estar abordando aí, fico à disposição sempre. Legal, show de bola. O nosso Instagram aí tenta ser de uma forma diferenciada, tá? Trazer uma notícia aí notícia do mundo do direito, do mundo aí desse mundo que é sempre notícias mais pesadas, a gente sempre tenta trazer aí uma novidade, uma mensagem de uma forma diferente aí para deixar o assunto mais leve para vocês e mais atraente também, tá? Então fiquem espertos, continuem nos seguindo. Muito obrigado. Em breve teremos novidade. Com certeza o Guilherme vai estar participando aí do nosso projeto. Ele já até sabe algumas coisas que nós temos aí. Vai vir novidade aí para o nosso Instagram também. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Está todo mundo liberado para o Jorge Matheus agora. Para a live lá. Agora que todo mundo fez a parte mais burocrática, está todo mundo liberado. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Até mais. Valeu, até mais.